Brasília, a análise da descriminalização do aborto no plenário virtual do STF mal começou e já temos um pedido de destaque. A Yasmin Costa está de volta com informações a respeito disso. Agora o julgamento com esse pedido vai ser conduzido presencialmente. É isso, Yasmin? Isso, Lívia. A condução vai ser feita presencialmente por um pedido feito de destaque pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que inclusive assume, a partir do próximo dia 28, a presidência do Supremo Tribunal Federal. Mas antes mesmo dele pedir destaque, a ministra Rosa Weber, relatora desse caso e agora ainda presidente do Supremo Tribunal Federal, ela apresentou o voto de maneira virtual, um voto longo, onde a ministra fala que a questão envolvendo a descriminalização do aborto já perdura por mais de 70 anos e que na década de 1940 as mulheres foram silenciadas durante esse debate. E aí a ministra também pede para que tanto o executivo quanto o legislativo criem o que ela chama de um sistema de justiça social reprodutiva. Mesmo com esse pedido de destaque, que é justamente levar o julgamento do plenário virtual para o plenário físico, mesmo com essa mudança, o voto da ministra Rosa Weber continua valendo. Os ministros vão começar essa análise em plenário presencial, mas o voto dela continua valendo, inclusive mesmo depois que ela se aposentar. Agora, previsão dia 2 de outubro, quando ela completa 75 anos. E vale lembrar, né, Lívia, essa é uma análise antiga do Supremo Tribunal Federal. Eles estão analisando um pedido, uma ação apresentada pelo PSOL que quer descriminalizar, que afirma que o Código Penal fere artigos da Constituição Federal e pede a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Agora é acompanhar os próximos passos desse julgamento para ver como os ministros vão se comportar agora em plenário virtual diante desse assunto que é tão polêmico. E em todo esse contexto que acontece no judiciário, e Yasmin, ontem no finalzinho aqui do jornal, a sua colega aí de Brasília, a Janaína, trouxe a informação que está havendo uma movimentação da oposição no Senado para recolher assinaturas para pedir um plebiscito sobre esse assunto. Você tem atualizações para a gente sobre isso? Tenho sim, Lívia. Vamos lá. Os parlamentares da oposição, a oposição já conseguiu, inclusive, o número mínimo de assinaturas, 27 assinaturas, para propor esse plebiscito. Essa medida, essa ação encabeçada principalmente pelo líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho, que quer o quê? Plebiscito é aquela consulta à população e a pergunta vai ser se as pessoas são favoráveis ou não ao aborto, porque essa questão está no Supremo Tribunal Federal, mas recebe muitas críticas vindas do Congresso Nacional, porque afirmam que essa é uma medida que deveria ser legislativa e não vinda do Poder Judiciário. E agora vem essa iniciativa que já conseguiu o número mínimo de assinaturas de parlamentares, como eu disse, 27, para solicitar um plebiscito, para saber o que a população pensa a respeito do aborto ou não até a 12ª semana de gestação. Mas a gente ainda precisa acompanhar todo esse desenrolar dentro do Congresso Nacional. Combinado. Yasmin Costa segue, então, acompanhando todos esses movimentos no STF, essa consulta que pode acontecer à população e também a discussão no Congresso Nacional. Bom trabalho para você e até já. Agora é momento de análise para você. Amanda Klein, a própria Yasmin reforçou a informação que há uma cobrança muito grande por parte principalmente de entidades ligadas a essa crítica ao aborto, à descriminalização do aborto, que seja uma decisão conduzida ou pela sociedade, por meio de um plebiscito ou por meio do próprio Congresso. Mas quando a gente vê a formação do Congresso majoritariamente formado por homens, é até ruim que seja uma decisão que parta única e exclusivamente de lá, uma questão que envolve tanto o direito da mulher. Você concorda? Concordo absolutamente, Lívia. Até volta àquele ponto que a gente discutia essa semana sobre o que eles chamam de mini-reforma eleitoral e PEC da anistia, né? De mini-reforma não tem nada, é uma mega-reforma eleitoral, mas na prática isso reduz a participação feminina na política, porque os instrumentos, os mecanismos que a lei eleitoral vinha dando, a legislação, para que a mulher pudesse aumentar a sua participação na política, candidaturas, financiamento de candidaturas, isso vem sendo deixado de lado
pela PEC da anistia. Mas voltando ao ponto da discussão do aborto, o que você tem objetivamente é o seguinte: é um voto apresentado em plenário virtual pela ministra Rosa Weber e por uma razão muito simples. Ela vai se aposentar agora em setembro. O ministro Luiz Roberto Barroso assume a presidência do tribunal, já pediu para que esse julgamento vá a plenário físico, ou seja, que os ministros tenham que participar e todos apresentarem seus votos, fazerem a sustentação oral, aliás, até porque é um tema da maior relevância, interessa a toda a sociedade. Isso não tem data para acontecer. Na prática, é uma forma de adiar esse julgamento. Não deve acontecer esse ano, segundo fontes com quem eu conversei no Supremo. Não há previsão para a pauta ainda deste assunto. Só assegura que o voto da ministra Rosa Weber seja levado em consideração. Opõe à discussão sobre aborto direitos. De um lado, para quem é a favor do aborto até a 12ª semana de gestação, o direito fundamental da mulher, né, o direito da mulher a dispor sobre seu corpo e sua integridade física, e por outro lado, para quem é contra o aborto, o direito à vida prevalece, né, quer dizer, ele supera esse direito da mulher. Alguns países já conseguiram levar adiante essa legislação, né? A Colômbia, a Argentina, o Paraguai, o Chile ainda falta regulamentar. Nos Estados Unidos, até um retrocesso histórico do Supremo Tribunal, da Alta Corte daquele país, acho que no ano passado, né? Naquele famoso julgamento Roe versus Wade, ele voltou atrás, ele fez um retrocesso, o aborto até uma certa semana da gestação era permitido em vários estados. Então, eu acho que é uma discussão que ainda não está madura na sociedade brasileira e é muito difícil de levar adiante. Eu não vejo o Supremo em nenhum momento próximo, de fato, mergulhando nesse assunto. Ô Dantas, de qualquer forma, é um tema que pode ser discutido de forma paralela pelo Supremo e pelo Congresso? Pois é, Tiago, não deveria, né? Eu acho que o Supremo precisava ter um pouco mais de serenidade para avançar em debates que devem ser tratados pelo Congresso. Esse é um debate que ele é originalmente do Congresso e por quê? Porque ele, primeiro, que é um debate super complexo. Então ele precisa ter audiências públicas, precisa trazer representantes, inclusive da sociedade, lideranças religiosas, como as que se manifestaram ontem, também precisam estar presentes. É preciso compreender que esse é um debate que não envolve apenas ciência, saúde pública, mas crenças também, né, individuais de cada um. Nós já temos uma legislação que ela contempla a necessidade aí do aborto em casos de crimes, inclusive de estupro ou de má formação do feto. E essa legislação, apesar de ser ainda criticada por alguns setores, ela vem tendo um sucesso na sua aplicação. Eu vou lembrar que o STF, em 2016, ele já decidiu, na primeira turma, sobre essa questão de descriminalizar o aborto até a 12ª semana, até aí o terceiro mês. Isso foi um debate, inclusive, com o voto do então relator, Luiz Roberto Barroso, em função de um pedido ali da defesa de um médico que estava preso por ter realizado um aborto. Então, esse debate ocorreu na primeira turma, não teve repercussão geral, mas ele pôde ser aplicado, gerou muito debate, muita crítica naquele momento, inclusive houve até aqui um protesto ali na estátua da deusa Têmis, que tem ali em frente ao STF, jogaram tinta vermelha, jogaram uma boneca também ali para protestar em relação a essa decisão. Então, assim, houve aquela decisão pontual, agora tinha que ser um debate levado pelo Congresso. Inclusive, essa opção pelo plebiscito, ela acaba sendo uma reação a esse avanço do STF nas prerrogativas do Legislativo. E isso precisa acabar. A gente está realmente vivendo uma confusão institucional envolvendo temas sensíveis, como também aí o debate sobre a descriminalização do porte de maconha. Só para adicionar
componente nessa discussão que eu acho importante. Primeiro, eu acho que o aborto também tem que ser tratado como um caso de saúde pública. Eu até fiz uma pesquisa rápida aqui. Olha, tem uma informação de 2014 do portal da Câmara dos Deputados, inclusive, que aborto é um dos principais causadores de mortes maternas, né? São 800 mil mulheres que praticam abortos todos os anos e dessas 200 mil recorrem ao SUS para tratarem sequelas. Outras várias morrem, então, outras muitas morrem. Então, você tem um caso aí também que acaba sendo de classe social. Quem tem dinheiro pratica aborto em clínicas privadas e caras, e quem não tem dinheiro acaba recorrendo a outros métodos inseguros em casa. Mas isso acaba ocorrendo das duas maneiras. E outro ponto, para voltar à primeira provocação, a primeira pergunta que a Lívia me fez, que eu acho que é de extrema importância. Imagine, mesmo que eu acho que o Dantas tem um ponto, né, quando você fala é o Congresso que tem que legislar sobre isso, só qual Congresso vai legislar sobre isso? É um Congresso de homens. O que a gente tem, o dado da realidade é esse, é um Congresso de homens que vai decidir basicamente a vida, principalmente nessa fase da gestação, que tem a ver sobretudo com as mulheres. Então, de novo, a gente está delegando a homens, normalmente homens brancos, que resolvam e que definam a vida, o destino e os direitos de mulheres. É uma discussão, é um debate que ele é muito profundo e ele é muito complexo, mas eu acho que todos esses pontos têm que ser levados em consideração, de saúde pública e também do direito da mulher e quem está representando esse direito. Amanda, se for partir desse princípio, o STF também é majoritariamente formado por homens brancos, inclusive. Tem razão. Então, assim, enveredar por esse caminho é inútil. A gente tem que considerar que esse debate ele também tem um quesito de agenda ideológica que precisa ser, de alguma maneira, afastado, né? Quando você vê aí a agenda progressista que defende o aborto, mas, por exemplo, não quer discutir os métodos contraceptivos, planejamento familiar, educação, né, nesse sentido. Então, assim, infelizmente, a gente está sempre tratando a doença, né, e não tratando da prevenção. Infelizmente, há muita hipocrisia, muito cinismo nesse debate, e o que a gente precisa evitar é essa agenda ideológica que vem por trás de todo o debate público. Inclusive, o que a gente percebe nesses julgamentos desses temas centrais que envolvem crenças e comportamentos da sociedade no STF é justamente o alinhamento em relação a determinado espectro dessa agenda ideológica. E, infelizmente, a gente está esquecendo aquilo que faz, né, que está consolidado na base da nossa democracia, que é a Constituição. Então, infelizmente, é um debate complexo e ele não pode ser endereçado por uma agenda ideológica. Não, eu acho que você tem razão, mas só para dizer que a Constituição não deixa claro, né? Ela não se debruça sobre esse tema do aborto. Ele é permitido, na verdade, ele é proibido, a não ser em determinados casos, que depois foram sendo previstos em lei ao longo dos anos, pelo Código Penal de 1940. Ficou esse buraco aí, propositalmente, para que o legislador se debruçasse, mergulhasse nesse tema. E quando você fala de agenda ideológica, acho que você tem razão, mas esse tema foi sequestrado, como tantos outros, pela agenda ideológica, quando, na verdade, acaba sendo um problema comum que diz respeito a todas as mulheres, que diz respeito à saúde pública. É um tema, nesse sentido, mais simples, não deveria ter sido sequestrado por essa agenda ideológica. Lembrando sempre que o Estado é laico, a gente não vive num Estado religioso, a gente vive num Estado laico. Então, ele tem que considerar todos esses aspectos de saúde pública, de saúde da mulher, de direitos fundamentais de todos, e eu acho que é muito legítimo também o argumento do outro lado, do direito à vida. Quer dizer, é um tema complexo. Assim, o fim, a conclusão é que... Até porque a concepção da vida é feita justamente com o homem e com a mulher. Então, assim, eu acho que eliminar o homem desse debate é um crime também, é uma falácia. Não acho que tem que ser eliminado de jeito nenhum. Acho que todas as opiniões devem ser consideradas, mas conclusão é que não é um tema que será resolvido esse ano, certamente não.